Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 2. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josias, e a missionária Carlete, assim todo o corpo de obreiros e o colegiado. 1 Pedro, capítulo 2, nós iremos conversar nesta noite sobre chamados pelo Evangelho para fazer a diferença. Chamados pelo Evangelho para fazer a diferença. Capítulo 2, versículo 1, que assim diz o texto sagrado: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo de número 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Verso 18, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, como todo o temor, e não somente ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que a glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando pratico o bem, vocês são igualmente afligidos, e o suporto com paciência, isto é agradável a Deus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, chamados pelo Evangelho para fazer a diferença. Desde o início da proclamação do Evangelho, vemos o chamado claro de Deus ao seu povo, viver de maneira distinta deste mundo. Jesus, ao dizer que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, deixa uma mensagem de salvação pessoal, mas também um chamado à transformação ao ambiente social. Os apóstolos seguiram que esse princípio, pregando e vivendo uma fé, impactava as comunidades inteiras. Teologicamente, o Evangelho não apenas reconcilia o ser humano com Deus, mas envia como cooperador do reino. A justificação é inseparável da santificação e da missão. Em Cristo, somos feitos novas criaturas, e como embaixadores de Deus, somos chamados a representar os valores do reino na sociedade, promovendo justiça, promovendo amor e promovendo reconciliação. Fazer a diferença é a parte da identidade daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Diante de uma perspectiva reflexiva, nós entendemos que é necessário refletir como temos respondido o chamado do Evangelho. Como você tem se comportado e diante de uma sociedade tão obscura e negra por causa do pecado. Ser alcançado por Cristo implica com propósito de responsabilidade. Fazer a diferença não é sobre grandes feitos visíveis, não é sobre grandes feitos que os homens podem até aplaudir,
mas sobre a fidelidade do cotidiano, nas escolhas, no testemunho, na compaixão para com o próximo. O mundo precisa de cristãos que, movidos pelo Evangelho, vivam a integridade e amor, mesmo em meio aos desafios. Saindo do ponto de introdução, eu quero trazer a exposição do texto que nós lemos nesta noite. E é 4 pontos. Primeiro, para fazer a diferença, você precisa. 2, refletindo a diferença na comunidade cristã. 3, fazendo a diferença aonde nós vemos aí na sociedade secular. 4, fazendo a diferença seguindo o exemplo de Cristo. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, você vai ver claramente o primeiro, como fazer a diferença, o que devemos fazer, o que devemos praticar, o que é que Pedro nos chama a atenção. Primeiro, essa carta é chamada de uma carta geral. O que é carta geral? É porque não tem um endereço específico. Quando diz carta de 1 aos Coríntios, você sabe que foi direcionada a Corinto. Quando fala carta de Paulo aos Romanos, você sabe que foi direcionado a Roma. Mas quando fala da carta de Pedro, é uma carta geral. Você não sabe muito bem para que foi direcionada. Foi direcionada para muitas comunidades cristãs, especificamente da Ásia Menor. Quando você lê no versículo 1, você vai ver que essa carta foi direcionada para o Ponto, para a Galácia, para a Capadócia, para a Bitínia. E isso, a carta de Pedro, ela girou nessas comunidades. Então Pedro, ele tem uma preocupação. A primeira preocupação que ele tem no capítulo 1 é que ele quer mostrar que primeiro você é salvo pela graça, não é salvo pelas obras. Mas depois que você é salvo pela graça, você tem que manifestar boas obras para glorificar a Deus. Então Pedro, ele vai explicar isso primeiro. E como é que ele vai explicar? Ele vai dizer: meus irmãos, vocês são eleitos pelo Pai. 2, o Espírito Santo vos santificou. 3, vocês são purificados pelo sangue que foi aspergido no sangue da cruz do Calvário, que é o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele mostra que a Trindade trabalha e promoveu a salvação em nossas vidas. Então Pedro tem essa preocupação de mostrar isso, que nós somos eleitos. Essa eleição, ele não fala de indivíduos, essa eleição, ele fala de um povo, de uma igreja. Quando você vai ver, ele diz: vocês foram santificados pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e pela segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, você foi purificado. Então o Pai elege, o Espírito santifica e o sangue de Jesus te purifica para você exaltar o Deus dos céus. Quando você entende isso, agora Pedro, ele vai chamar a atenção e vai dizer para você: agora, depois que eu expliquei teologicamente como vocês obteram a salvação, agora eu vou explicar que evangelho não é só teoria, evangelho é prática. Cristianismo não só é teoria, cristianismo é prática. Evangelho não é só teologia, evangelho é vida, e vida no altar. Então ele chama a atenção de Pedro. Pedro chama a atenção dessa igreja. Então ele vai dizer, depois que ele explica, ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 2, acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha como é que o texto inicia: portanto. Por que o texto inicia portanto? É uma conjunção conclusiva. A conjunção tem a ideia daquilo que ele falou antes, ou seja, aquilo que ele falou no capítulo 1, ou seja, está coligado. Ele vai dizer no verso 24: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Esta palavra aqui gerou você, fez você nascer de novo.
Então o que é que Pedro está dizendo? Ele está dizendo, falando sobre eleição, ele está falando sobre santificação, ele está falando sobre expiação, ele está falando sobre regeneração, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. Você nasceu pela palavra, a palavra te gerou. Aí ele diz, portanto, você que nasceu de novo, abandonem. Sabe o que é o verbo aqui, abandonar, no grego? Você é a ideia de uma figura de tirar as vestes. Tira as vestes da velha natureza. Tire as vestes do velho homem. Abandonem. E quais são as vestes do velho homem? Está aí no texto. Maldade. Você que foi alcançado pela graça, você que bate no peito, eu sou santificado. Você que bate no peito, eu sou purificado pelo sangue de Jesus. Você que bate no peito, eu nasci de novo. Pedro está dizendo, prova, vivendo na prática. Deixa a maldade, deixa de ser mal. O que é maldade? É arquitetar a maldade, é querer matar os outros, destruir os outros, maldade. Aí ele vai dizer, deixa todo o engano, deixa de ser enrolão, compra e paga, vive direitinho. Olha o que ele vai dizer, deixa a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipócrita é uma máscara. O que é isso? Eu digo que eu sou uma coisa, eu sou outra. É um ator. Porque na antiga Grécia, quando os atores iam para o teatro, eles colocavam máscaras. Então, hipócrita é uma pessoa que diz que é um ator, diz que é crente, canta no vocal, até prega, mas lá fora a sua mensagem, a sua vida não condiz com que você realmente foi regenerado, purificado, santificado pelo poder do Espírito Santo e pelo sangue de Cristo Jesus. Quer provar que você é salvo? Vive o Evangelho na prática. E ele vai mais fundo, deixa a inveja. O que é o invejoso? Ele quer ser aquilo que você é, ele quer ter aquilo que você tem, ele quer ter a tua posição, ele quer ter o teu talento, ele quer ter as tuas habilidades. Ele está dizendo, você que tem isso, nunca nasceu da palavra. Você que ainda pratica isso, nunca nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo, o velho homem foi embora, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nasceu de novo. Aí Pedro, ele vai apertando, e Pedro agora, ele vai dizendo, você nasceu pela palavra. Que é a ideia de Pedro? Ele está falando de novo nascimento. Então ele vai dizer, meus irmãos, você que nasceu de novo, por esta palavra, você como um bebê recém-nascido, tem que desejar o leite da palavra. Você que nasceu dela, o que ele está dizendo? Assim como a criança, ela é gerada, e a mãe dá à luz à criança, ela, o bebê, ela naturalmente vai querer o leite da mãe. O que é que Pedro está dizendo? Você nasceu da palavra. Então, se você nasceu da palavra, você vai desejar o leite da palavra. Crente que não gosta de ouvir Bíblia, crente que não ama a Bíblia, crente que só gosta de pragmatismo, crente que só gosta de um pregadorzinho palhaço para fazer sorrir, crente que só gosta de ouvir testemunho, não nasceu da palavra. Porque quem nasce da palavra, ele quer ouvir palavra, que é a Bíblia Sagrada. Está pregando, está no celular, não nasceu de novo, não quer a palavra. As pessoas são mais preocupadas com quem fala do que com o conteúdo. Vem para a igreja quando tem pregador famoso,
vem para a igreja quando tem cantor famoso. Aí Pedro está dizendo: faça sol, faça chuva, seja os pastores de Coroatá, seja o dirigente, ele quer ouvir palavra. Ele quer ouvir palavra, porque nasceu da palavra. Sabe por que eu não gosto de dizer assim: ei, olha aqui para mim, ei, presta atenção aqui? Sabe por que eu não faço isso? Porque essas pessoas que estão desatentas, puxo, pega na mão dele aí, aponta o dedo na cara dele aí. Sabe o que é isso? Pregadores que não entenderam isso. Porque se o pregador entende que é a Bíblia quem fala, e crente que nasceu de novo, pode simplesmente fazer o que quiser, mas ele está atento para ouvir a voz do seu Deus pela palavra. Que é coisa séria, irmão, isso daqui. Muito séria. Muito séria. Então ele chama essa atenção e ele vai dizer: você precisa refletir como você deve se comportar. Você que nasceu de novo, pois é, vocês agora têm uma pedra viva, e vocês são pedras vivas. Pedra viva está no singular, Cristo. Pedras vivas, vocês. Ele está dizendo: só quem tem vida, quem está na pedra viva. Tem muita gente que só se chegou à igreja, mas nunca se chegou à pedra viva. Você, para ter vida, por quê? Porque no Antigo Testamento o templo de Salomão foi construído com pedra, e pedra não tem vida. Aí Cristo veio, ele é a pedra fundamental, e o templo está sendo construído aonde tem a habitação do Espírito Santo. É a igreja construída em Cristo Jesus. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Quem destruir essa comunhão, essa comunidade, essa união, eu vou destruir o responsável, porque esse templo custou caro, o sangue precioso de Cristo Jesus. Então, olha o que Pedro vai dizendo: depois que vocês são templo, entendem, vocês também vão prestar sacrifícios. Além de ser pedras vivas, vão prestar sacrifício. O que é prestar sacrifício? É prestar culto de verdadeira adoração. Foi aquilo que Jesus diz: Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai e Espírito em verdade. Só quem é pedra viva aí levanta a mão. Só quem está firmado na pedra viva, que é Cristo. Então ele vai dizer: pois é, tem muita gente que vai se escandalizar com essa pedra viva, vai tropeçar, mas vocês não vai tropeçar, vocês não serão envergonhados. Por quê? Vocês são nação santa, povo eleito, sacerdócio real, chamado das trevas para anunciar as grandezas de Deus. Quando a igreja está firmada na pedra viva, a igreja, ela é um organismo vivo, ela tem prazer de sair nas ruas e pregar o evangelho no poder de Deus, chamados para fazer a diferença. Irmão, só que Pedro vai apertando o negócio vai ficando sério, muito sério. E Pedro agora vai dizer: olha, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês que nasceram de novo, nasceram da palavra, do verso 11 até o verso 22, ele vai dizer o seguinte: vocês que são nova criatura, vocês não são dessa velha terra. Vocês estão aqui apenas como forasteiros, peregrinos. Então apartai-vos das paixões carnais. Por quê?
porque vocês não são dessa velha ordem, vocês são do novo céu e da nova terra. Então a natureza do novo céu e da nova terra já está dentro de você. Tudo aquilo que era imundo, tudo aquilo que era velho, você deixou para trás, e você reflete o reino de Deus numa sociedade totalmente corrompida. Aí ele vai dizer: sabe como vocês fazem isso? Pois é, você que é cidadão, para você não receber a punição, faça o bem. Você, para dar um exemplo de um novo que nasceu da palavra, respeite as autoridades. Está aqui no texto. Respeita o rei, que era o imperador da época. Respeita o governador da província. Quem está querendo dizer? Se o teu prefeito perdeu, respeita o que ganhou. Se o teu presidente perdeu, respeita o que ganhou. Se o teu vereador perdeu, respeita o que ganhou, porque quem nasceu de novo, ele tem o temor de responder às autoridades constituídas por Deus. Ei, irmãos, é por isso que Paulo vai dizer: você não quer ter medo das autoridades? Você não quer ser punido por elas? Respeite ela. Isso é cristianismo. Isso daqui que é evangelho. Ele está mostrando que você deve respeitar as autoridades. Aí ele vai e diz: você que é escravo, porque naquela época o contexto, o número de escravidão no século I era um número gigantesco. Então, Pedro vai dizer: você, escravo, que nasceu de Cristo, respeita o teu Senhor. Se o teu Senhor fizer o mal, continue crente. Se o teu Senhor fizer o bem, também continue servindo a Deus. Eu quero trazer aqui um entre parênteses. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está falando: você que nasceu de novo, você tem um limite de obedecer às autoridades. Enquanto eles forem favoráveis à palavra, enquanto eles forem favoráveis às escrituras, você deve permanecer. Ele está dizendo: agora, se eles matar você, colocar uma espada no pescoço de vocês e pedir para negar Jesus, morra, mas não negue a pessoa de Cristo Jesus. A fé de vocês vai ser provada como ouro no fogo. Se chegar estabelecer na Constituição, pastor tem que celebrar casamento de homossexual, nós não vamos ceder. Por quê? Porque a palavra está acima da Constituição. Ela é a Bíblia, a palavra de Deus. Enquanto você, as autoridades estão de acordo com ela, ele diz: obedeça. Aí ele vai dizer: pois é, você que é escravo, tem um senhor poderoso e rico, se ele exigir, obedeça a ele. Ele é mau, obedeça a ele. Trazendo, contextualizando, porque a questão de escravidão no Brasil, certamente é para ter cessado. Sabe qual é a ideia aqui? Você trabalha no teu emprego, na tua empresa, numa loja, num comércio, num supermercado. Respeite o teu patrão. Sabe por quê? Porque você nasceu em Cristo Jesus, o Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí Pedro, ele vai afinar lá e vai dizer: eu finalizo, porque o negócio vai apertar ainda mais. Porque Pedro, ele vai dizer o seguinte: vocês têm um grande exemplo. E quem é o grande exemplo? Está aí. Porque para isto mesmo foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Nem em sua boca se encontrou pecado. Jesus chegou: de quem é essa moeda? Tu acha que ele foi retrucar contra César? De
Quem é essa esfinge aqui? É de César. Pô, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele não se intrometeu. Ele foi um cidadão exemplar. Ele está dizendo: pois vocês que nasceram da palavra, foram purificados pelo sangue de Jesus, foi santificado pelo Espírito, foi eleito pelo Pai, vocês temem as autoridades e respeitam o seu patrão. Agora, alguns não vão gostar de Pedro aqui, porque o texto não para. O capítulo e um versículo não significa que o texto parou. O capítulo e o versículo foi colocado já muito depois. Os originais não tem capítulo nem versículo. Daqui foi criação humana. Os apóstolos não tinham capítulo nem versículo não. Aí quando você vê, ele vai rochando. Ele sai da igreja, ele entra na sociedade, depois ele vem, ele mostra o exemplo aonde você deve trabalhar, depois ele vai mostrar o exemplo no casamento. Está aí no capítulo 3. Igualmente, vocês esposas, que se foram eleitas pelo Pai, santificada pelo Espírito, purificada pelo sangue de Jesus, e nasceu de novo pela palavra, não sejam antipáticas, enxeridas, briguentas. Ele está dizendo, sabe o quê? Você, mulher, ao invés de ficar brigando, mulher que nasceu de novo, ela não é enxerida, ela não é infarenta, diz Pedro, ela calada, ela ganha o seu marido para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Está entendendo? Sabe porque tem muitos maridos que nunca se converteram à fé por causa da mulher. Ela gosta de uma fofoca, ela é briguenta, ela não se entrega para o marido na cama. Está aqui. E no versículo 7 diz: se o homem e a mulher não tiverem em total acordo, quando você ora o céu não se abre. Está em bronze. Você, mulher, igualmente, você que nasceu de novo, respeite, se sujeite à autoridade do teu marido. Ah, mas eu sou advogada, eu ganho mais do que ele. Ah, eu sou médica, eu ganho mais do que ele. Ah, eu sou isso, eu ganho mais do que ele. Aqui não é do tanto que você ganha, aqui é o que Deus fala. Te sujeita, porque você nasceu em Cristo Jesus. Olha, Salomão, mas antes ir para o deserto. Sabe o que é deserto, irmão? É sede. Sabe o que é deserto? Solidão. Sabe o que é deserto? Fome. O que é que Salomão está dizendo? Um camarada que teve 1000 mulheres, ele ouviu muita zoada. Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo exatamente isso. Meus irmãos, vocês, a mulher, ela é como uma goteira, a mulher antipática, é como uma goteira. Tu já dormiu com a goteira na tua cara? Te incomoda a noite toda. Ele tá dizendo, mas antes de ir para o deserto, passar fome, passar sede e passar solidão, do que estar com a mulher antipática dentro de casa. Mas a mulher que nasceu de novo, ela é íntegra, ela é sábia, ela não destrói a casa é edificada, e o nome de Jesus brilha lá dentro. O teu marido se converte, porque vê o brilho da glória de Deus na tua vida. Porque tem gente que diz assim, o pastor só fala das mulheres. Não, não parou não, vai falar dos homens também, está aqui. Está aqui. Você, homem, que foi eleita pelo Pai. Você, marido, que foi santificado pelo Espírito. Você, marido, que foi purificado pelo sangue. Você, marido, que nasceu da palavra. Pois é, a tua mulher, ela é frágil. Sabe o que está querendo dizer? Não bate na sua mulher. Não espanque a sua mulher.
As pessoas pensam que espancar é apenas com murro. Tem palavras que ferem muito mais, que ferem a alma. Tem um bocado dizendo aí que tem homem batendo em mulher e estão dizendo que é surto psicótico. É mentira, é porque não nasceu de novo. Quando nasce, ele respeita, ele ama, ele protege, ele cuida para a glória de Deus. Por isso que Kevin Van Hooser, ele disse, sabe qual é o problema? Tem muita gente transformando em pecado em doença. E pecado não é doença, pecado ainda é pecado. Por isso, essa mulher aí, não é para você bater, é para você beijá-la, amá-la, cuidar, proteger. Maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela, morreu por ela, se sacrificou por ela. Sabe o que você tem que fazer? Vou dar aqui um exemplozinho rápido para você entender. Você está andando de moto, mas a tua esposa, vamos supor que é de 2 motos. Aí vocês estão aqui no caminho. Aí o homem, ao invés de colocar a mulher para o outro lado, ela bota ele para o lado que vem o carro. Quando o carro vir, pega quem? Pega a mulher. Mas o homem que nasceu de novo diz, minha filha, passe para cá, que quando o carro vir, não bate em ti, bate em mim, porque o homem é para proteger a esposa. Homem que nasceu de novo. Eu vou lhe dizer aqui uma coisa para você, e você vai entender. A solução do casamento, para resolver problema de casamento, não é o divórcio. Sabe o que é que resolve o problema do teu casamento? É você nascer de novo. Quando o homem ama a esposa, automaticamente ela vai se sujeitar a ele. Quando o marido ama a esposa se sujeita ao marido, automaticamente ele vai amá-lo. Por quê? Porque casamento de quem nasceu de novo é uma dívida. Um está devendo o outro. Aí ele vai dizer, pois é, meus irmãos, se vocês não estiverem vivendo um casamento, em que aspecto? Ele fala no dia a dia e ele fala na cama. Marido que não tem prazer de deitar com sua esposa, satisfazer sua esposa, olhando para a mulher da rua, ele não nasceu de novo. Por quê? Porque a cama dele é o altar aonde o sexo glorifica o Deus dos céus. Se você não estiver em comunhão com a tua esposa, e você não estiver em comunhão com teu marido, tu pode orar, você pode jejuar, você pode andar de joelhos subindo escada, descendo escada, o céu não se abre, mas para quem nasceu de novo, você tem resposta do céu. Por isso, eu resumo, você que nasceu de novo, respeite as autoridades, preste um culto de adoração a Deus, respeite o teu patrão, honra o teu marido e ame a tua esposa, e assim o mundo saberá que você é purificado pelo sangue de Jesus, santificado pelo Espírito, eleito por Deus e nasceu da palavra para a glória. Só quem nasceu da palavra, levanta a mão e dê glória para